Existe um momento na vida em que tudo muda. Mas não é porque as circunstâncias mudaram ou as coisas mudaram, mas é porque Deus decidiu se revelar de forma viva dentro de você. Hoje nós vamos falar sobre Atos 2. E não é só uma história, não é só uma palavra, é um convite. É sobre um Deus que não quer ser apenas lembrado, ele quer ser sentido, ele quer ser vivido e experimentado. Olá, eu sou Nayara, esse aqui é o nosso devocional Coffee com Fé. Então, respira fundo, aqui é um lugar onde a palavra encontra a vida real. Eu conto experiências que eu tenho aprendido na palavra do Senhor e quero compartilhar com vocês para manter o meu ministério ativo, a minha chama acesa, e eu espero que o Espírito Santo venha tocar no seu coração hoje, porque nós vamos falar muito do Espírito Santo aqui. E se essa mensagem falar com você, aproveita e já compartilha com alguém. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve. Assim, a palavra de Deus alcança mais vidas, mais corações, né? É uma maneira da gente estar divulgando, né? Eu acho que compartilhando a palavra do Senhor. Vamos entrar na mensagem, vamos lá. Está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e o versículo é o 2. Eu já quero começar lendo com vocês. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Depois que Jesus, ressuscitou, morreu, ressuscitou e foi para o céu, voltou para o céu, voltou para o Pai. A Bíblia fala que os discípulos estavam orando, estavam reunidos juntos, todos juntos, e numa bela manhã, aconteceu isso, um vento impetuoso tomou a casa onde eles estavam e eles foram tomados pelo Espírito Santo de Deus, aquele que Jesus prometeu para eles antes de voltar para o Pai, E agora você imagina essa cena, imagina comigo, um grupo de pessoas comuns, ali eles estavam com medo, Eles estavam até um pouco sem direção, como começar, o que fazer, depois, eles tinham a presença física de Jesus ali, e agora, de repente, eles não tinham mais, Eles tinham que seguir tudo aquilo que Jesus tinha ensinado para eles. E, de repente, tudo que eles viveram, eles têm que botar em prática, E aí, aonde o céu invade o coração deles, invade aquela casa, e o invisível se torna real. Antes eles tinham um visível, e agora o invisível também vai se tornar real na vida deles. Também vai se tornar real. Aquelas pessoas, quem estava ali naquele momento, que viu, toda aquela cena, a Bíblia vai falar mais, ao decorrer do capítulo 2, que as pessoas que estavam à volta, pessoas do mundo todo, de vários países, estavam à volta e eles observavam e não entendiam, porque cada um entendia na sua própria língua. O que falava inglês entendia inglês, o que falava árabe entendia árabe, e eles nunca viram tamanha coisa, tamanha grandeza. E aí, quem olhava de fora pensava, nossa, mas eles estão loucos, eles estão bêbados. Muitos deles diziam, o que está acontecendo aqui? Muitos não entendiam, mas os discípulos que caminharam com Jesus, que já conheciam a Jesus, sabiam daquela promessa, sabiam que um dia o Espírito Santo ia chegar para conduzir o caminho deles. E aqui eu quero trazer 3 reflexões para a nossa vida, 3. A primeira é que Deus ele não age no seu tempo, não. Ele age no tempo certo. Todas as coisas que Deus faz é no tempo certo. O tempo de Deus é o tempo perfeito. Antes de Atos 2, os discípulos estavam esperando, Havia espera, não tinha nenhum sinal, era só o silêncio. Eles apenas estavam confiando naquilo que Jesus falou para eles antes de voltar para o Pai. E pode ser que alguns deles estavam com medo, não sabiam como é que ia acontecer, quando, como, de que forma ia ser, mas Deus em nenhum momento esteve ausente. Deus sempre esteve presente ali na vida deles. Então aqui a gente aprende a esperar em Deus, no tempo de Deus, nas promessas de Deus, que Deus sempre cumpre as suas promessas. Se você tem promessas de Deus aí, fique atento, que é no de repente de Deus, assim como foi com os discípulos, O Espírito Santo ainda é o mesmo. A segunda reflexão que eu quero trazer para a nossa vida é que o Espírito Santo, ele transforma pessoas comuns em instrumentos extraordinários. Os discípulos, eles eram pessoas comuns, assim como eu e você, pessoas comuns do dia a dia, Pedro mesmo, a Bíblia vai falar, aqui em Atos 2,
Então se levantou Pedro, lá no versículo 14, junto com os 11, erguendo a voz e dirigiu-se à multidão nesses tempos. Ele falou para o povo, porque o povo estava dizendo para eles assim, vocês estão bêbados, o que está acontecendo com vocês? O mesmo Pedro que negou Jesus antes, era o mesmo que estava sendo tomado pelo Espírito Santo depois, e falou para os homens, como que podem estar bêbados? É 9 da manhã, era amanhã, né? A Bíblia relata isso, né? Ó, lá no versículo 15, são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Esse já é o versículo 17. Isso foi uma promessa de Deus. Aqui a gente vê que Deus ele cumpre a sua promessa. Quando Deus tem uma promessa para a sua vida, ele vai cumprir. Se ele te prometeu, confia porque ele vai cumprir. Vai cumprir. Pedro, ele poderia ter pensado, mas eu neguei Jesus, agora ele não me quer mais. Não, Deus ele conhece as nossas limitações, ele sabe até quando a gente vai errar, quando a gente vai pecar. Ele conhece o nosso coração, a intenção do nosso coração. Então aqui a gente aprende, né? Deus, a segunda lição que a gente aprende, a segunda reflexão para a nossa vida é que Deus ele não procura perfeição, não. Ele procura disponibilidade. Ele procura um coração disponível para habitar. Um coração habitável, ensinável, humilde, disposto. É isso que Deus quer. O que Deus quer de mim? Sabe o que Deus quer de você? Que você seja ensinável, disponível para Ele. Que seja humilde para Ele, sincero para com Ele. Ele não procura gente perfeita porque Ele sabe que nós não somos perfeitos. Aqui a gente aprende, né, sobre o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele chega na vida da gente, ele faz uma transformação. Ele transforma. E ele vem para ajudar a gente a cumprir todo o propósito de Deus na nossa vida. Sabe, o Espírito Santo é como se ele fosse... Como se a gente estivesse numa viagem da nossa vida. A nossa vida fosse uma viagem. Sabe, uma bela viagem. E o Espírito Santo de Deus é o nosso guia. Quando a gente aceita Jesus e escolhe viver uma vida com Deus, o Espírito Santo é o nosso guia. É Ele quem nos convence do pecado, é Ele quem nos consola nos dias difíceis, é Ele quem nos direciona a tomar as melhores decisões para a nossa vida, para a gente obter sucesso na nossa vida, para a gente desfrutar de tudo aquilo que Jesus veio para nos dar. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz a essa viagem, que nos conduz. Então aqui ele convida a gente a ter esse relacionamento com ele, né? E a terceira lição, vamos para a terceira lição aqui, que a gente vai aprender no dia de hoje. Que uma vida com Deus, ela impacta outras vidas. Sabe por que eu vou dizer isso? Porque lá no versículo, logo em seguida, depois que quando está acabando o capítulo 2, aqui a Bíblia vai dizer que depois daquele dia, né, mais de 3.000 pessoas foram alcançadas. Mais de 3.000 pessoas foram alcançadas porque viram e creram, né? Acreditaram em Jesus, mesmo assim mataram Jesus, fizeram, né? Porque deixaram a dúvida, o medo entrar no coração e também para cumprir o propósito de Deus, né? Todas as coisas. Mas muitas pessoas creram depois e foram salvas e também obtiveram o Espírito Santo de Deus. E aqui a gente aprende uma coisa. Um coração humilde, quebrantado, disposto, ele alcança muitos outros corações. Se você estiver disponível para Deus através da sua vida, do seu coração, você não precisa ministrar da palavra. Às vezes é só com o seu comportamento, com coisas que o Espírito Santo vai te conduzir a fazer. Você vai viver as promessas de Deus, vai cumprir o chamado de Deus e vai fazer com que outras pessoas... Então a gente aprende que a transformação que o Espírito Santo faz dentro de nós não é só sobre nós. A transformação que o Espírito Santo quer fazer dentro de você não é sobre você, não. É sobre quem Deus vai alcançar através de você. Porque é tudo sobre Ele, é para Ele, por Ele, para todas as coisas, né? Aqui a gente aprende sobre avivamento espiritual, né? Sobre o que é o evangelho vivo de verdade, quem decide viver, né? O evangelho, pregar o evangelho onde quer que vá, pregar nos seus atos, comportamentos, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua vida doméstica dentro de casa, né? O impacto que isso traz na vida cristã, o impacto que isso faz. Uma pessoa cheia do Espírito Santo causa impacto aonde quer que ela vá. Então hoje, Deus ele nos convida a sermos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E
a gente vê que Atos 2 nos mostra que Deus ele não quer apenas visitas ocasionais. Não. Ele quer habitar dentro de mim e dentro de você. Ele quer ficar aqui dentro, ele quer conduzir a nossa vida. Ele quer. Só que ele não é um ser mal educado. Ele quer se você quiser, se você permitir. Então permita que o Espírito Santo... Eu quero contar uma experiência bem breve para vocês, uma experiência que eu tive com o Espírito Santo. Eu já fui batizada com o Espírito Santo há muitos anos e a gente sempre busca o quê? Renovo na palavra de Deus, porque a gente todos os dias tem que ser convencido, convertido, tem que renovar nossa mente, é o que a palavra de Deus nos ensina. E há um tempo atrás, antes das minhas férias, antes de ir para o Brasil, eu escrevi uma carta para o Espírito Santo. Até tá aqui essa carta, ó. Eu escrevi uma carta para o Espírito Santo e eu lia essa carta todos os dias antes de dormir. E eu pedia, né, que o Espírito Santo me renovasse, me visitasse. Eu fui para minhas férias, eu voltei. E um dia desses eu estava aqui em casa, num dia comum. Eu estava limpando a minha casa num dia pela manhã e aí eu senti o desejo de orar. Veio, sabe, aquele desejo de falar com Deus? Eu estava sozinha, eu dobrei meu joelho e comecei a orar. E comecei a falar com Deus, comecei a falar com o Espírito Santo. E eu fui tomada de uma presença. E eu tive uma experiência tão grande. O Espírito Santo me revelou coisas desde de quando eu era criança até hoje. Ele virou chaves aqui dentro da minha mente, né? Eu comecei a entender algumas situações, alguns comportamentos. E ele realmente vem para nos convencer, para nos derramar o seu amor. E eu desejo, assim como foi ministrado aqui hoje, né? Se você me assistiu até aqui, assim como foi ministrado até aqui, que uma vida cheia do Espírito Santo pode alcançar outras vidas, que a minha vida possa alcançar a sua. Que eu desejo que você também tenha essa experiência com o Espírito Santo de Deus, porque ela é maravilhosa, é inexplicável. Eu não vou conseguir nunca explicar qual é a sensação, é só você tendo. E eu sou uma pessoa comum, eu sou uma pessoa normal, assim como você que está me assistindo agora. Nesse mundo, nós somos todos iguais perante Deus, né? O que vai definir o nosso nível de intimidade com Ele é cada um, individualmente. Você define o seu nível de intimidade, você é quem permite, tanto que o Espírito Santo pode te moldar, mudar a sua vida, entrar dentro de você e fazer morada. Decida. A afirmação do dia hoje é: declare comigo aí aonde você está. Eu permito que o Espírito Santo de Deus habite dentro de mim. Repita comigo. Eu permito que o Espírito Santo de Deus habite dentro de mim. Permita. Se permita ser cheio do Espírito Santo de Deus. Assim, você é uma pessoa comum, mas é extraordinária para Deus. E é extraordinário aquilo que Ele pode fazer através da sua vida, se você se permitir. Vamos orar? Ore comigo aí onde você está. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, nessa manhã, nesse dia. Não sei que hora que essa pessoa está assistindo esse devocional. Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo de Deus conduza, Senhor, essa palavra. Conduza, Senhor, este coração que está ouvindo aí agora, nesse exato momento, Senhor, em que essa palavra, que o play for apertado, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha falar com essa pessoa no momento certo, no tempo certo, na hora exata, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha alcançar e transformar vidas. E que a pessoa que está escutando, Senhor, que está escutando esse devocional, seja cheia do Espírito Santo de Deus, para que a Tua mensagem, para que o Teu evangelho, Senhor, seja pregado por esse mundo todo, que as pessoas venham desfrutar do Teu amor, Pai, da Tua bondade, da Tua fidelidade, das promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Eu oro e agradeço na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Pai, e nós Te amamos. Aqui nós somos um povo que Te ama, Senhor, que Te ama, que Te exalta e que vive a Tua palavra, Pai, para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Que Deus venha te alcançar através desse ministério, desse devocional. Já segue o canal, compartilha essa mensagem com alguém e até a próxima. Deus te abençoe!